aqui na Vem Ver TV. Nosso horário mudou, ele começa agora às 3 horas da tarde, como nós já temos informado desde segunda-feira. Eu espero que você tenha se preparado para participar do tema que está proposto, que é o diabo humano. E lembro que para que você tenha acesso a perguntas, você precisa deixar qualquer que seja a telinha pequena ou do meu site ou de qualquer blog e vir até a Vem Ver TV e aí entrar no site da Vem Ver TV, que você pode entrar nele pelo meu site ou então indo direto no endereço que qual é em cima? Aqui em cima tem o endereço da errado aqui. É www.vemvtv.com.br. Então, só através da Vem Ver TV que você tem acesso ao chat. Agora, um pedido carinhoso e amoroso. Não vá para o chat para ser chato, pelo amor de Deus, nem para se tornar ridículo. Os últimos 2 dias eu tenho sabido de uma pessoa, 2 que entram ali, ficam fazendo perguntinhas tolas, comentários totalmente sem propósitos, de uma coisa que não cabe nem no jardim de infância. Ontem à noite também, lá no Tom e Jack, tinha lá alguém perturbando um pouquinho. Hoje de manhã eu vi o Jack falando. Então, tudo isso é desnecessário. Aquilo ali está posto para facilitar perguntas e respostas. Não é para o espírito mal intencionado chegar ali e ficar perturbando, tentando suscitar uma conversa paralela. Então, se você tiver interesse no que a gente está falando, é só fazer a sua pergunta e, de preferência, aumente o telão, que você não fica vendo o blá 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 desnecessário. Porque o que interessa são questões e respostas. O papo paralelo, sinceramente falando, é totalmente distrativo e desnecessário. E aí, Tony, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Tá feliz? Tudo jóia. Tô muito feliz. E nós temos hoje aí do meu site, foi uma proposta que veio hoje de manhã do Álvaro Ximenes, se não me engano, um amigo querido, pedindo que o tema de hoje fosse o diabo humano. E sugeriu o próprio texto do site com esse nome, que é um texto que eu escrevi, eu não me lembro exatamente quando, mas eu gostaria que você lesse o texto para todo mundo em casa ouvir, e aí em cima disso nós iniciarmos a nossa conversa, nosso papo de graça. Tá bom? Boa tarde. O diabo humano. Jesus disse que viu Satanás caindo do céu. E isto enquanto os 70 discípulos enviados por ele para pregar o evangelho, curar os doentes e anunciar o reino de Deus, iam de cidade em cidade, apenas levando quase nada além de si mesmos, porém inteiros de alegria e fé. Paulo diz que na cruz Jesus despojou os principados e potestades espirituais, triunfando deles. Já o Apocalipse nos diz que chegaria uma hora na qual Satanás seria lançado na terra. Então se diz: ai da terra e dos que nela habitam. Pessoalmente creio que estamos vivendo existencial, psicológica, tecnológica, política, econômica, ecológica e espiritualmente em dias apocalípticos. Isto porque, além de todas as evidências esmagadoras que nos cercam como fato de morte, e que hoje são afirmadas não por profetas evidentes, mas por cientistas de todas as áreas, temos algo mais sério ainda em curso, e que nenhuma ciência parece perceber a gravidade de morte que ela traz consigo. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, Paulo diz no capítulo 3 que nos últimos dias os homens, para além de qualquer outra coisa, perderiam o afeto natural. E afirma que a morte da afetividade faria perecer com ela a reverência e a honra a pai e mãe, o que traria a reboque um estado de desafetividade que acabaria por produzir uma sociedade global feita de homens e mulheres implacáveis, egoístas, narcisistas, amantes apenas de si mesmos e incapazes de aprendendo a verdade no íntimo, o que geraria almas
o que geraria almas em crescente estado de autoindulgência e uma quase total incapacidade de amar. Pois assim como em Jesus vai-se de glória em glória até a estatura do varão perfeito, no diabo se vai de desfiguração em desfiguração até ficarmos a cara de Satanás. Ora, tudo isto combina com o que Jesus disse ao se referir a tais dias, pois ele nos disse que naqueles dias os homens odiariam, trairiam e matariam uns aos outros. E afirmou que os inimigos do homem seriam os de sua própria casa, completando com a afirmação que afirma que por se humilhar, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Assim como o diabo caído na terra e com fome de morte, e com os homens se tornando semelhantes ao diabo e cada vez mais dessemelhantes de Deus, o futuro dos humanos é sombrio. Na realidade, como não se pode estudar as ações do diabo na terra, posto que o próprio diabo está limitado ao fornecimento de material espiritual, moral e cultural que a humanidade lhe oferece, o que fica visível aos olhos não é o diabo no homem, mas sim o homem no diabo. Sim, porque de fato o homem está virando o diabo. Cada vez mais, o melhor modo de saber como é o diabo é olhando a humanidade. Isto porque o diabolos, é aquele que divide, e Satanás é aquele que se opõe, ou seja, é o adversário. Ora, olhando para qualquer lugar da Terra e observando os humanos, tem-se que admitir que a humanidade existe cada vez mais em razão das divisões e das guerras de todas as formas e maneiras. Vivemos numa sociedade dividida e na qual o outro é o inimigo. E isto indo da religião, passando pelas relações humanas em geral, especialmente as que envolvem sexo, dinheiro e poder, e chegando ao mercado de trabalho, pois o concorrente já nem mesmo tem que ser vencido. De fato, ele tem que ser aniquilado. Além disso, a morte da afetividade, do respeito aos mais velhos, da reverência aos pais, do amor dos pais pelos filhos, da fidelidade, da gentileza, das educações mais banais, da solidariedade, da honestidade, da dignidade pessoal, do respeito pela existência de qualquer que seja o próximo, foi o poder, a ausência que criou esta humanidade do qual somos parte, e que é feita de diabos, quase em sua totalidade. O espírito do diabo está tão presente e imanente na maioria das consciências humanas, e até naquilo que entre nós se chama de direito, justiça e crença, que já não se sabe praticar qualquer tipo de batalha espiritual abstrata, posto que os demônios estão andando ao nosso lado todos os dias, em todos os lugares, e não são espíritos invisíveis, mas cobertos de carne, pele e ossos. E muitas vezes travestidos até de cristãos. A tragédia destes últimos dias é que a humanidade vai perdendo a imagem e semelhança de Deus, e dia a dia vai se tornando mais e mais parecida com o próprio diabo. E isto não é algo que deve ser dito apenas aos distantes e diferentes de nós, não. Isto deve ser dito a nós mesmos e dentro de nossas próprias casas, famílias, igrejas e governos, e também a cada forma de expressão humana que nos cerca, pois em quase todas elas vemos sutilmente os humanos ficando a cara do diabo, e isto sem que o percebamos. Basta ver o que existe em você. Sim, procure por amor, perdão, graça, misericórdia, compaixão, reverência, gentileza, bondade, alegria simples, e também pela fé que opera pelo amor. Sim, dentro de seu coração, busque tais coisas. E, não achando tais coisas enraizadas em você, olhe para os céus e peça misericórdia a Deus. E isto a fim de que você e eu não sejamos tragados pelo bafo do inferno que seca a umidade do amor no chão da alma humana. Nele que nos disse como seria, a fim de que não nos tornássemos o que não fomos criados para ser. Caio. Certo. Então a proposta do Álvaro Ximenes hoje de manhã foi que a gente discutisse esse assunto
sobre o processo de absorção da mente de Satanás no mundo, que é a coisa mais simples que tem, porque o mundo jaz no maligno e nós nos tornamos por natureza filhos da ira. Absorção da mente de Satanás no mundo. E Jesus disse aos judeus que foram por ele, Jesus, nomeados como filhos do diabo, lá em João 8, ele disse: vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Ele veio para matar, roubar e destruir, ele é mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, vocês querem lhes satisfazer os desejos. A gente vê Jesus falando com Judas e logo a seguir João diz: então a seguir entrou nele o diabo. A gente fica pensando que Judas ficou possesso. Judas ficou apenas absolutamente tomado pela certeza e pela decisão de fazer aquela vontade e harmonizou-a de modo muito profundo, que chamá-lo naquele caso ali de filho da perdição é porque ele era o executor harmonioso daquele intento e daquele desígnio. Os piores problemas espirituais deste mundo não acontecem com pessoas que ficam possessas. Possessão é molezinha, é brincadeira, você manda sair, o homem fica liberto, a mulher fica livre, você o instrui na fé e ele nunca mais sofre disso. Sujeições demoníacas, opressão demoníaca, a mesma coisa. O grande problema é a fusão da mente humana com a mente do diabo. É quando o indivíduo aceita o intento do diabo como um mandamento aprazível. Ele nem chama aquilo e nem necessariamente relaciona aquilo ao diabo. Ele simplesmente abraça os conteúdos todos diabólicos e os chama de meus direitos, meu jeito de ser, minha personalidade. Ou ele diz comigo é assim, ou ele diz quem não é assim é idiota, é assim que se tem que ser. Aí ele vai ficando desafetuoso, empedernido, implacável, duro, gelado. Depois ele vai se tornando extremamente manipulador. À medida em que o ego dele vai crescendo, a sensação de poder dele vai aumentando sobre as pessoas, ele vai querendo manipulá-las mais e mais. Surge no coração da pessoa um culto a si mesmo e à sua vontade, aos seus desejos, aos seus caprichos, que é uma coisa absolutamente imperiosa para ela. Ela não consegue ver direito nos outros. As únicas sensações que ela tem, sentimentos, são aqueles de ofensa contra ela, ou de algum tipo de prazer mórbido que ela tem, mas no mais a dor do outro não existe, a vergonha do outro não existe. Ela age de maneira absolutamente horrível e só pensa no lucro que ela conseguiu auferir de modo imediato. Nas aproximações. Mas não guarda ouvidos para o gemido, para a lamúria, para a dor, para a angústia de todo mundo que foi massacrada pela realização daquele desejo perverso dela. Só ela existe. E à medida em que isso vai crescendo, crescendo e crescendo, o indivíduo como referência para si mesmo vai se tornando tão absoluto, ele vai se tornando a medida e a referência de todas as coisas para si mesmo, que o próximo vai inexistindo. Até pai e mãe cumprem apenas uma função genética e às vezes social, mas afetiva, de carinho, nada. Filhos, o indivíduo cuida deles enquanto estiver pegando a mãe deles, enquanto estiver em casa. Mas se eles se separarem, você vê que quase todo pai vira o diabo.
quer discutir até o último centavo em relação aos filhos, à mulher, tudo mais, o cara se diaboliza. A mulher acontece a mesma coisa quando ela já é extremamente maternalmente desafetiva e aí numa separação ela empurra os filhos todos para o marido e a única coisa que ela quer é auferir algum tipo de privilégio, de benefício, mas o coração gelado, gelado. Quando você vê a pessoa perder o afeto natural por pais, por filhos, pode ter certeza que alguma coisa infernal se introduziu no coração. Uma morte feita de gelo glacial tomou conta da alma. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Não existe a menor chance de conciliar amor com injustiça, iniquidade, perversidade. Um coração iníquo, perverso, maldoso, maquinador, manipulador, jamais amará. Se você ouvir um grande manipulador dizendo que ama, não creia. Se você vir um indivíduo profundamente injusto, capaz de perversidades no trabalho, com as pessoas, não creia que ele é capaz de segmentar a vida e ser perverso só com alguns e amoroso com outros. Porque ele não está sendo amoroso com aqueles que ele manifesta supostamente amor. Ele está apenas fazendo um mecanismo de compensação relacional que dê a ele o apaziguamento de consciência já quase morta, para que ele continue exercendo a brutalidade dele aonde queira. É como mafioso. Mata quem quer e chega em casa e beija os netinhos e acende uma vela para algum santo de devoção. Mas, havendo a multiplicação da iniquidade, o amor morre. Não existe a menor chance de que o mundo aumente em perversidade, em corrupção, em desafeição, que ele vá ficando surubento, que ele vá virando um bordel, que o sexo vá sendo cada vez mais objético, que as relações humanas vão ficando cada vez mais plásticas, que o lugar mais seguro para amar seja o Second Life na internet. Não é possível que a vida se torne assim e que o amor se preserve o mesmo. Não existe essa chance. Amor só acontece em ambiente de troca, de dádiva, de perdão, de suporte, de misericórdia, de tolerância. Se ele não se exercitar na contradição e na solidariedade, ele não vira amor jamais, não cresce como tal. Então quem não está disposto a isso nem um pouco, jamais amará. E quem pratica o oposto disso, mata, assassina sementes de amor, aonde passa, as pisa e as esmaga. Então é como plantar sementes de espinhos e esperar colher figos, plantar abrolhos e esperar colher uvas. Esse mundo que está virando um espinheiro global, um jardim botânico só de espinhos, não se pode esperar nele a frutuosidade dos jardins abençoados. Ele só gera essa porcaria. E como se diz que o mundo jaz no maligno, quanto mais mundo o mundo for, quanto mais egoísta, perverso, autocentrado, quanto mais idolátrico em relação ao poder, quanto mais desejar controles absolutos, quanto mais pragmático se tornar, quanto mais nervoso, apressado, imediato, instantâneo ele for, quanto mais egoisticamente ele se afirmar, mesmo que seja sobre a bandeira do eu preciso me respeitar e em nome disso o cara atropela o mundo inteiro, quanto mais assim for, menos amor haverá, quanto menos amor haverá, mais o produto serão homens diabo. E ninguém foge disso. É uma lei espiritual tão poderosa quanto a da gravidade, não se altera isto. Se alguém puder plantar espinhos e colher uvas, então se poderá semear iniquidade para todo lado e colher amor. Mas a semeadura da iniquidade desfigura o homem. Sem amor não há homens. Há machos e fêmeas. O que faz o macho humano virar um homem
É a sua capacidade de amar. Quanto mais ele for capaz de amar, mais homem ele será. Quanto menos capaz de amar ele for, mais macho, mamífero, masculino da raça humana ele apenas será. E quando não existe amor, o mais brando dos cenários é a instalação do medo. E o pior de todos os cenários é o conluio e o amaziamento com a mente do mundo. E a mente do mundo é a mente do diabo. A mente que opera no planeta, em todos os sistemas do planeta, em todos os mecanismos, que instala as leis do planeta, as modas do planeta, as éticas falaciosas do planeta, as morais perversas do planeta, ou as luxúrias incontroláveis do planeta, ou as promiscuidades insaciáveis do planeta, ou as objetizações humanas do planeta, todas elas são fruto do espírito do mundo. E o espírito do mundo é o espírito do príncipe deste mundo. E Jesus disse, eia, vamos, lá no jardim do Getsêmani, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então se o cara deixar alguma coisa do bicho nele, isso é igual o rabo da lagartixa, meu amigo, não morre, nasce de novo, cresce, tem poder de autorregeneração. Se você não deixar nada do bicho em você, você anda com o Senhor. Mas se você achar que dá para ir fazendo conciliaçõezinhas, um dia você acorda e virou o personagem do filme Species. Vai virar um alien, outra coisa. Essa natureza vai crescendo e o cara vai de desfiguração em desfiguração até ficar a cara do diabo. E o diabo não é necessariamente feio. O diabo tem muitas caras, algumas são horrorosas, quando é do interesse dele fazer careta. Agora, quando não é do interesse dele, o diabo apresenta todas as caras. Ele apresenta caras religiosas, ele apresenta caras científicas, ele apresenta caras justicistas, ele apresenta caras luciferianas, de luz, belas, sedutoras e maravilhosas. Então não tem nada a ver com a aparência nem com a construção, tem a ver com o conteúdo e com o resultado do que isso produz no indivíduo. Se produzir a dessemelhança dele em relação ao que seja genuinamente humano do ponto de vista de Deus, e do ponto de vista de Deus, um ser humano é tanto mais humano quanto mais ele fique parecido com Jesus de Nazaré no amor, na justiça, na misericórdia e no perdão. Então, se o caminho não indica a direção da semelhança com Jesus, mas, ao contrário, a acomodação ao padrão do mundano, que é um padrão que formata o espírito do diabo na gente, o software do diabo na gente, formata a atitude do diabo na gente, e se a pessoa se entrega a isso, por natureza ele se torna filho da ira, por natureza ele começa a querer fazer a vontade do diabo, que é o seu pai, sem que ele saiba. Não dá para brincar com isso. O campo é o mundo, e nele há joio e há trigo. E Jesus, quando perguntado quem semeou o joio, ele disse que foi o inimigo que fez isso. É o diabo que fez isso. Não filosofou sobre o bem e o mal, ele simplificou e disse, olha, o resultado final é esse. Lá no fim. Quem quiser abrir o olho... Porque parece muito, né, Caio? Porque o diabo humano, o homem-diabo, eles, para poder ter uma convivência, como você mesmo falou, para se ingerir, excluir entre os seres humanos, ele faz alguns tipos de arremedo de educação, de fineza. Faz o que ele quiser, né? Mas na hora da coisa... O apóstolo Paulo diz que ele pode se manifestar como ministro de justiça e como anjo de luz. Então, se o cara pode chegar como anjo de luz, se pode se apresentar como ministro de justiça, pelo amor de Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mostrar a cara que ele quiser. Se a conveniência for de uma careta bem básica, ele faz. Se for de uma sedução extraordinariamente irresistível, ele assim fará. Ele tem tantas caras quantas
necessidades de face os humanos tenham a ver. Ele tem tantas manifestações quanto os humanos queiram. O negócio dele é atender à vontade caprichosa dos humanos. Desde o início a relação foi essa. E daqueles oferece o fruto. Dos homens diabo, daqueles por quem se aproxima também. Né? O negócio do homem diabo é ele mesmo. E como o negócio do homem diabo é ele mesmo, o negócio dele é manipulação, é controle, é uso, é abuso, porque o negócio de quem diz o meu negócio sou eu mesmo é usar os outros, é manipular os outros. Olha, o exemplo mais dramático é João 8, quando Jesus chamou aqueles judeus que se diziam descendência de Abraão, e a conversa inteira é Abraão é nosso pai, temos o gene de Abraão. Jesus perdeu a paciência, olha, vocês podem ter gene de Abraão, mas dessas pedras que estão aqui, se Deus quiser, Ele faz nascer filho de Abraão para todo lado. Muito melhor do que de vocês. De cada pedra dessa, Ele faz um filho de Abraão. O que vocês viraram foi filho mas não de Abraão. Viraram filho do diabo. E aí... culto ao sêmen, né? É culto ao sêmen. Eles mesmos tinham virado pedras, né? Hã? Eles mesmos tinham virado pedras. Já tinham virado pedra, então o negócio era pedra, de pedra Jesus faz filho de Abraão. Agora, o que Jesus está dizendo, e esse eu falei é o exemplo extremo, porque mostra que isso ganha cara de religioso, de gente que não sai de igreja, que oferece culto, que faz qualquer coisa. Então, a gente às vezes esquece que o ambiente original de Lúcifer, ou da estrela da manhã, ou de Satanás, ou do diabo, ou como se queira chamar, é a glória do Altíssimo. Esse cara não surtou no inferno. Ele não surtou de tanto ver maldade. Ele surtou foi de ver glória. E disse, eu subirei, e serei maior, e serei semelhante. E quero a mesma coisa. É o hipernarcisismo que gera isso. Então, onde quer que haja o espírito do autocentrismo e do culto a isso, inevitavelmente, em doses maiores ou menores, em intensidades menos fortes ou mais fortes e intensas, isso vai se instalar no indivíduo. É só o amor de Deus que nos salva do processo de endiabramento sutil. E aí o cara pode não virar um demônio humano insuportável, mas ele pode ficando diabinho, ele vai virando capirotinho de muitas maneiras. Ele pode até se fazer de pimentinha, de diabinho camarada, mas ele está lá, e quem vive do lado dele vive levando o tridente no traseiro. E por que continuam ainda? Isso já é outra história, porque continuam do lado desse cara, aí a gente já vai para uma coisa de codependência não acaba hoje. Ontem tinha uma pessoa aí reclamando que eu demoro muito a responder. É só porque eu quero responder, né? Porque para mim é muito mais simples. Chegar e dizer assim, não concordo. Concordo. Já respondi no site. E eu resolvo o papo de graça em 5 minutos, se eles quiserem. Agora eu estou aqui fazendo um esforço enorme para ver se esclareço. Aí ele só diz, sabe por quê? Que a pergunta dele foi feita, não foi respondida, porque certamente eu estava respondendo a de um outro, aí ele fica marcando o tempo. Porque se eu estivesse respondendo a pergunta dele, ele ia querer que eu respondesse o programa inteiro a pergunta dele. Isso é homem diabinho. Porque o cara não vê nem a pergunta do outro. Ele já fica entrando, eu só estou mostrando a sutileza, de como isso é sutil. A pessoa fica ali e começa a ficar com raiva. Nem presta atenção no que você está dizendo. Nem não está, porque a pergunta não é a dele. O que é isso? É o homem diabinho de igreja, egoístinha, não pensa em nada. Se não for a resposta à pergunta dele, ele não quer ouvir o que eu tenho a dizer, não está interessado nos outros, não está interessado em nada. Esse chat é um laboratóriozinho de diabinhos. Sutil, 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 todo mundo ainda com fralda no berçário do bicho, dentro de igreja. Mas você vê o egoísmo, 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 egoísmo. E as pessoas vão brincando com isso e não veem quem elas vão se tornando. É assim, começa tudo assim, achando que é uma permissão.
Eu tenho permissão para isso. Para surtar, não, eu estou na internet. Aqui na minha casa ele não falaria isso, ele ia ficar ali, sim senhor, pastor, sim senhor, pai, um bando de frouxo. Mas aí ele se esconde atrás disso, ele começa a soltar as maldades dele. Aí ele vai se acostumando com as maldades dele. Aí elas vão virando mal educação, falta de gentileza, brutalidade, não sei o quê. Daqui a pouco o cara vira isso. Vai ficando isso. Ou então, se ele não fica isso em tempo integral, ele só tem essa coragem escondida atrás de um computador, aí ele vira hipócrita e esquizofrênico, porque virtualmente ele cria um perfil desse tipo. Mas na prática, às vezes ele é um cara que não levanta nem a cabeça, fala baixinho, insegurança total, se esquizofrenizou. Na vida real, ele vira aquilo. Do lado de cá, ele vira essa outra coisa. Ele já não sabe mais quem é. Um gap psicológico se abriu, um espaço, um fosso se instalou. Nada mais prazeroso para o diabo do que um cara lascado assim no meio, com um fosso aberto, para eles irem sendo jogados todos os lixos de um ente que o indivíduo não é, mas que vai absorver e passar a ser. Então eu estou ilustrando com coisas besteiras e pequenas, só para mostrar como isso é sutil. Há um livro de um psicólogo americano que o escreveu na década de 80, chamado O Povo da Mentira, The People of the Lie. É um psicólogo chamado Scott Peck, que é um livro que todo crente deveria ler. É um cara que escreveu o primeiro livro dele, A Trilha Menos Percorrida, que virou um best-seller nos Estados Unidos, The Road Less Traveled. Um livro muito bom, simples e bom. E aí ele fez esse outro. No processo de escrever o primeiro livro, ele se converteu. The Road Less Traveled. The Road Less Traveled, em inglês, A Trilha Menos Percorrida em português. No processo de escrever esse primeiro livro, ele se converteu. E acabou indo parar numa igreja batista, acho que no norte ou no sul da Carolina, por uns 8 anos. Não aguentou, não suportou. Tanta hipocrisia, tanta doença, tanta mentira. Ele com aquela cabeça psicológica de um cara que estava querendo um encontro com a verdade. Chegou uma hora que ele disse, olha, Jesus, eu vou querer continuar querendo. Mas isso aqui, não, escreveu foi um livro. Nunca tinha encontrado maior quantidade de mentira por metro quadrado do que na igreja. E escreveu esse livro, O Povo da Mentira, que é um negócio horroroso, porque quem quer que o leia vai verificar a quantidade imensa de mentira que já comeu e não notou e não sentiu. E saber que é verdade, né? Porque sabe o ambiente. E vai virando, povo da mentira, povo do diabo. O diabo é pai da mentira. Quem se alimenta de mentira faz confissão de fé do diabo todo dia. Existe esse livro. Cada vez que eu minto, eu confesso o meu compromisso com o diabo. Como cada vez que eu odeio, eu faço profissão de fé no inferno. Olha só, cada vez que você odeia, você faz profissão de fé, inferno. No inferno. No inferno. Cada vez que a gente mente para a sociedade, para nós mesmos, para Deus. Para qualquer um. Quando a gente fala que perdoa, quando não perdoa. Profissão de fé do diabo. Bom, não vou continuar falando não, tem muita coisa. Profissão de fé Tem do muita diabo. coisa, tem muita coisa sutil. E vai entrando. Começa a mentir todo dia para Rosane, só uma mentirinha. Para Rosane? Todo dia umazinha. Não, só que hipoteticamente. Não, eu estou brincando aqui. Claro. Começa a mentir para Rosane todo dia uma mentirinha. Daqui a 5 anos, eu não vou mais saber quem você é, Francisco. Você vai começar mentindo para ela. Mas daqui a 5 anos você vai estar mentindo para você e você vai, por causa da mentira a ela, você vai descobrir que 6 meses depois você vai ter que desenvolver pelo menos 10 outras mentiras para sustentar a que você está contando todo dia. Depois de 10 para sustentar a primeira, 1 ano depois você vai ter que estar contando mais 20 para sustentar uma única. Uma única mentira sendo mantida todos os dias na vida da gente, como a vida é dinâmica e alguém que vive com a gente está sendo enganado, a dinâmica da vida vai suscitar o fato
de que aquela mesma mentira vai ser confrontada com muitas outras circunstâncias naturais da existência, para as quais você teria que arranjar novas mentiras. Novos álibis. Novos álibis. Daqui a 3 anos você transformou a sua vida numa mentira só. E você já se torna irreconhecível. Eu não estou te falando isso por teoria, eu fiz isso. Eu traí a mãe dos meus filhos. Ninguém trai a mãe dos meus filhos sem mentir. E eu fiquei mentindo. No início era só aquela mentira do vou arranjar a hora de por que atrasou tanto para voltar para casa. Eu nunca tinha feito isso na minha vida desde os 18 anos, desde que eu me converti. E antes dos 18 eu não tinha razão para mentir, porque eu era um safado tão sincero que eu dizia melhor na do que crache na cara. É melhor do que o correto e sincero, Tão né? O sincero. safado Quem sincero. gostasse, se achasse que estava ruim e partisse para dentro, eu não tinha problema. Me converti e fiquei até o ano de 1995 com um anjo na minha boca, pensando verdade, falando verdade. Não admitia nem aquela besteirinha de ir ao banheiro rapidinho, para não atender um telefone, que você tem 90% de certeza de que é para você e você não está podendo, aí a empregada diz, olha, ele está no banho. Que a maioria faz quando não quer simplesmente dizer, diz que eu não estou. Não tinha nem coragem de brincar disso. Ou eu estava ou não estava, ou não era tudo assim, sim, sim, não, não. Aí eu fui infiel à mãe dos meus filhos, aí começa. 3 anos depois, que foi o que durou, aquela história, com lutas e angústias desgraçadas, pedindo a morte todo dia ao Senhor. Quando eu olhei para mim, eu já não me conhecia, eu fui fazer a lista do que eu tinha relativizado à minha volta para poder manter aquele núcleo de engano, e eu tinha transformado a coisa inteira num carrossel de engano. Então não estou aqui teorizando sobre nada. Eu estou falando de algo que meu espírito, minha alma conheceram em verdade. E eu sei o significado disso. Aí você diz, então você se endiabrou no processo? Pela misericórdia de Deus, não, porque tinha um espigão tão eterno dentro de mim que não dava. Mas gente que não tivesse a profundidade daquele espigão iria ter confundido uma coisa com a outra e não teria saído do processo. 98% não sai do processo, continua nele. Eu saí arrebentando o mundo inteiro, me lascando inteiro, mas digo, eu perco o braço, perco perna, perco o olho, perco o pé, como diz o nordestino, perco cabra e perco bode, mas saio dessa ainda eu para Jesus. Se sobrou alguma coisa, e pela misericórdia de Deus, sobrou mais do que tinha sido jamais retirado. Então, o que eu estou falando aqui é de algo que não tem teoria a respeito, é fato da vida. É como semear espinho e colher espinho. E é como semear espinho e não ficar com a falsa expectativa de colher uvas. Porque não há unção de Deus para mentira, não há unção de Deus para injustiça, não há bondade de Deus para manipulação, não há misericórdia de Deus para nenhuma maldade da gente. Não existe amaziamento de Deus com as nossas diabrices de natureza alguma. Então eu não sei, o povo aí, eu já estou falando há 40 minutos, deve ter já alguém aí possesso. Não, hoje o pessoal tá... Assim, tem sai em nome de Jesus. Não, um processo aqui tem, que o pessoal já está exorcizando. Ele. Não está nem exorcizando não, porque ele se tornou no diabo, ele não está com o diabo dentro dele. Então, desculpa, tá tudo o próprio diabo. Por quê? O que o bichinho porque ele está falando, aqui coitado? chamando as pessoas de mané, porque está aqui aquela mesma pessoa que deve ter entrado ontem, mas eu acho que eles já estão distinguindo quem são essas pessoas e peço a Deus que eles se convertam, Senhor, claro. Né? Agora, tem uma pergunta aqui muito intelectual que eu não entendi ainda não. Se eu entender, eu te falo, depois eu passo. Mas eu tenho uma coisa para você ver que interessante. Mas olha, Caio, você é um dos programas... Você não quer falar qual é a pergunta? Se a pessoa não se expressou bem, ela corrige?
aqui, talvez você entenda. O mito do bom selvagem foi um impulsionador invertido da diabolização do humano ao negar nosso gênio egoísta? O que foi? O mito do bom selvagem, que aí no caso seria tipo o índio, foi o impulsionador invertido da diabolização do humano ao negar o nosso gênio egoísta? Não. De jeito nenhum, porque não existe o bom selvagem. Só existe homem em qualquer lugar. Não existe o inocente. Não, em qualquer lugar da Terra o egoísmo está presente. Isso foi um mito mesmo. Mesmo entre os indígenas? Claro, é só outra forma de egoísmo. São só outros modos de sentir. Não são modos egoístas ocidentais de egoísmo. É que a gente também pensa que egoísmo só se manifesta de modo ocidental. Egoísmo não se manifesta só de modo ocidental. Eu não chego na tua casa e você diz assim, olha, eu estou tão feliz que você esteja aqui, que eu vou entregar a minha mulher para te agradar a noite inteira. Vá para a minha cama, Caio. Durma com a minha esposa, ela vai te fazer feliz a noite inteira. Não é? Você jamais me faria isso. Só um tarado ocidental faria isso. Não é verdade? Mas existem lugares no mundo onde esse é um gesto. Os esquimós, né? De elegância extraordinária. E recusado, parece que é uma coisa até deselegante. Para a mulher do cara, para o cara, para todo mundo. Certo? Agora, não esfregue o narizinho no nariz da mulher dele em hora errada que ele te mata. O ponto... Não, cada um tem suas simbolizações, assim como o bom selvagem. Ele chocou o ocidental por causa do que ele foi considerado de puro em relação àquilo, em relação ao que os ocidentais não negociavam em nada. Eles queriam, e o índio dizia, é ouro? Ouro e palha, tudo a mesma coisa, tem muito por aí. Essa pureza em várias outras áreas foi que gerou essa ideia de que eram seres completamente inocentes. O olhar da maldade ocidental, presente na interpretação ocidental, que não encontrou a mesma projeção cultural do elemento equivalente e viu neles foi o despojamento de tudo aquilo que no Ocidente se matava para ter, aí disseram, é o bom selvagem, é o selvagem sem pecado. Isso é tolice, nenhum deles se via assim. Todos eles conheciam maldade, ódio, ira, vingança, cobiça, desejos de todos os tipos expressos de modos diferentes, pois todos pecaram e igualmente carecem da glória de Deus. Isso é mais do que gene de pecado. Tanto que dentro dessas comunidades primitivas há os seus códigos de ética, de conduta e há punições para aqueles que quebram. Né? É claro que sim. E aí? É o seguinte, uns 2 programas atrás, as 2 semanas atrás, antes de você viajar, você falou uma coisa em passant, muito interessante, sobre a pessoa precisa amar e querer amar. Imagine alguém, um diabo humano, que olha, ou alguém que está no processo de diabolização, ele acorda subitamente e entende por cognição que ele está indo para lá e precisa vir para cá, precisa entrar no caminho de Jesus Cristo, do amor, do Evangelho, só que ele não sente. Não o quê? Não sente. Não sente o quê? Não sente. Ele não sabe o que é amar, ele não sente. Ele não tem sentimento. Ele não tem o sentimento, ele não sente o amor, mas ele percebe que é o melhor caminho. Ele não precisa ter nenhum sentimento, ele só tem que fazer. Esse negócio de... Mas sem amar nada aproveita. Não, mas amor não é sentimento? Nunca foi. Amor não é sentimento. Claro, amor é decisão. Mas amor atitude, é escolha. Né? Sim, claro. Sempre só. Mas quando ele se faz acompanhar por coceguinhas gostosas, é bônus. Bons, inclusive. É bônus. O único amor que demanda
coceiras, cócegas, cafunés, arrepios e tudo, é um amor homem e mulher e na chegada. Porque depois de um tempo, esse amor vai voltar a gerar de vez em quando arrepios, arrebatamentos, né? Tanto pelos ciclos de renovação afetiva que todo casamento tem, como a experiência sexual, conjugal, orgásmica, ou as compensações conjugais, familiares, as realizações comuns geram esses estados de cócega, de alegria mútua, geram sentimentos um pelo outro. Mas aí do homem e da mulher, que até para manterem esse vínculo dependam disso. Porque, do ponto de vista orgânico, você não aguenta um estado de euforia apaixonada mais do que 4 anos e meio, estourando. É um cara resistente. O cérebro resistente aguenta 4 anos e meio de euforia, de paixão. Se ele suportar mais do que isso, a paixão se transformará numa paixão nervosa. Ela vai gerar um circuito, ela vai gerar uma fixação, ela vai gerar uma obsessão apaixonada. Ela vai fazer uma roda de hamster ali dentro. Um curto-circuito. Um curto-circuito. Do contrário, o cérebro não suporta o estímulo da paixão. O estímulo da paixão é muito forte, é uma droga poderosa, é uma heroína. É como cheirar pó, estar apaixonado. É como tomar êxtase. O cara surta. Tanto é que os gregos, paixão vem da origem da palavra pathos, no grego, de onde vem a nossa palavra patologia, porque para eles paixão não está de doença, doença mental. Doença mental, porque, claro, o cara está indo para ali, ele se apaixona, ele joga o piano de cauda na água, ele troca pela rabequinha, ele faz qualquer negócio, ele vira coisa, bota uma abóbora na cabeça, ele surta mesmo. Então, o cérebro como não aguenta, e as emoções não aguentam ficar nesse estado de eletricidade apaixonada tanto tempo, que é um estado de produção química também, o cérebro começa a produzir torrentes e torrentes, fontes químicas para manter aquele estado eufórico. Chega uma hora, meu querido, que é uma necessidade de sobrevivência orgânica, que o cérebro vai se acalmando, que o corpo vai encontrando mais harmonia orgânica. Do contrário, um estado de paixão intensa, perene, somatiza um monte de coisas no corpo, sem falar que gera uma fixação de sentimento que inviabiliza estudo, trabalho, negócio, porque a paixão não coexiste com outros interesses. O tempo de uma paixão é tempo de quase que exclusiva fixação total no objeto da paixão e do desejo. Então, voltando aqui à questão, você falou, mas como é possível amar sem sentir? Ora, só é possível. O amor só começa sem sentimento. O único amor que começa com esse furor uterino não é ainda o amor, é o encaminhamento provável do amor entre um homem e uma mulher, quando é despertado por uma paixão, que pode acabar na paixão e nem virar amor. Porque amor só vai se transformando em amor no exercício, na prática. É pela prática do amor que a gente ama. Eu não começo a amar porque eu amei. Eu vou aprendendo a amar porque mesmo sem sentimentos, até o fim eu vou tomando as decisões certas, as decisões do amor. As decisões do amor é que vão gerando meu compromisso com o caminho do amor. E o meu compromisso com o caminho do amor não é necessariamente um caminho romântico nem emocionado de amor. Ele às vezes é um caminho de choro e de dor. Ou às vezes é um caminho de profunda tristeza, de dizer, eu irei, porque eu estou fazendo isso porque é o que é bom.
E eu tomo essa atitude para realizar o que é bom. Mas cada célula do meu corpo não gostaria daquilo, embora eu caminhe naquela direção, porque a minha consciência em amor domina. Então, amor é o domínio da consciência comprometida com o que seja bom e verdadeiro, de acordo com Deus. Isso é amor. Isso não tem nada a ver com sentimento. É por isso que manda amar o inimigo, nem gostar. Gostar ainda é pior em mim ainda. Gostar é o que os pagãos fazem, Jesus disse. É, pior que gostar. Jesus disse, só gosta, até os pagãos gostam uns dos outros. Gosta de quem gosta das músicas que eu gosto, das roupas que eu gosto, do time que eu torço, dos restaurantes, das comidas, do meu senso estético. Concorda comigo na maior parte das coisas, é um cara legal, não me enche a paciência, é agradável, tem boas histórias, é gostável. Quem não gosta, só um doido. Também não é isso. Jesus disse, até os pagãos fazem isso. O amor sobre o qual estou falando a vocês excede a isso tudo. É o amor pelo diferente também, é o amor pelo antagônico, é o amor pelo inimigo, pelo adversário, pelo que me persegue, pelo que se opõe a mim. Ora, como é que eu ficarei romântico com quem me persegue e se me opõe? Eu não tenho como ser romântico, só se eu for um tarado, só se eu for um masoquista alucinado, aleluia, eu quero é que ele me ferre todo, que eu adoro padecer. Mas se eu for sadio, eu amá-lo-ei sem nenhuma emoção, talvez apenas a minha emoção do amor de Deus, dizendo, Senhor, Tu sabes que eu estou fazendo isso por causa da minha consciência cativa ao Teu amor. Mas não dá para começar o ato de bondade para com o inimigo, todo internurado por ele. Na maioria esmagadora das vezes você faz o ato na decisão de fé. Ternuras vão surgindo à medida em que você os vai praticando. Aí isso vai brotando como uma fonte. Mas a maioria das vezes em que você pratica amor, você pratica sem emoção. É, claro. Porque o amor que é praticado com emoção, você nem sente a prática dele, porque ele traz tantas compensações particulares que você o prova como guloseima e privilégio. Você reconhece o amor é justamente no contraditório. É quando, sem nenhuma compensação gostosa, você o pratica até contra todas as pulsões de instinto, de olho por olho, dente por dente. É quando é a consciência que se renova no Evangelho, prevalecendo contra a formatação do mundo que quer tomar conta da nossa mente. Aí começou a surgir amor. Ou seja, não é um bicho de 7 cabeças, um diabo, homem, discernir, eu vou tomar o caminho da cruz mesmo que eu não entenda. Não, ele não aguenta. Eu só vou praticar até que isso vire em mim Não, ele não aguenta. Ele, por conta própria, ele não toma o caminho da cruz. Não sei, mas é uma decisão pessoal, né, Caio? Mas ele vai tomar outro caminho antes. Não, mas porque assim como existe o medo do homem de Deus a ir para o mundo, aqueles que são do mundo também têm uma certa como será esse caminho? Mas não tem a ver com o homem de Deus e com o homem do mundo, tem a ver com o homem. Sim. Tá. Nenhum homem quer a cruz. Nenhum. A moçada todinha que está vendo, gosta, vão assistir hoje à noite aí, lá na Tenda do Caminho, vou continuar falando sobre o caminho do discípulo, o pessoal acha, vai ver, legal, dá picos de audiência na VMVTV. Agora, botar em prática, a maioria só quer saber como é que é, fazer não. Então eu não tenho essa história de homem de Deus e homem do mundo, para mim só tem homem. As pessoas me mostram quem elas são pela prática da vida. A priori, para mim, não tem nenhum homem de Deus, nenhum homem do mundo. Só tem homem. O cara pode amanhecer homem de Deus e terminar o dia filho do diabo, dependendo do que ele faça. Quando eu digo filho do diabo, não estou, para mim, escatologizando nada, claro, foi para o inferno. É igual Pedro. Não é? Ele pode, arreda Satanás. Arreda Satanás. Pode. Então cada um tem que saber quem é a cada minuto. Não é nem a cada dia. Eu estou aqui há 1 hora falando.
Pode ser que daqui a pouco me dê um surto, eu fale a coisa mais idiota desse mundo. Então, nem a garantia da hora anterior de bom senso do que eu disse será a minha garantia dos próximos 30 minutos de bom senso. Cada momento é cada momento. Então, voltando aqui para a questão, ninguém diz eu vou optar pelo caminho da cruz sem antes ter dito tem misericórdia de mim, pecador. Ninguém. Ninguém. A primeira coisa é eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem fala isso está rendido, né, Caio? Se não bater no peito dizendo eu estou morto nos meus delitos e pecados, não vai a lugar nenhum, exceto para onde já está indo, por natureza. Aí ele chega de quatro, ele chega rendido, ele faz tudo pelo Senhor. Quem chega nessa situação... Qual? Essa tu me perdoa, tem misericórdia de mim. É aí que começa. Ele começa a se enquadrar porque quer, porque entendeu, porque discerniu, porque... O mero discernimento de si mesmo, da sua culpa, aí acaba essa história de gene de pecado. Gene de pecado. O pecado está mais profundo do que no gene. Quem dera o pecado estivesse no gene, no genoma, na cadeia de DNA, a gente ia lá e arrancava, bichinho. É mesmo? Não! Hoje em dia tá aqui fácil. Não, meu irmão, o buraco é mais embaixo. O sangue de Jesus não precisa perdoar pecados. Nós estamos mortos em espírito, não é em gene. Nossos genes estão vivos e ativos. O problema não é orgânico. Não, nós somos bonecos genéticos o tempo todo. Nosso problema não está no gene, é um buraco muito mais profundo. Né? Tem a ver com meu ser não genético. É ele que está profundamente afetado. É ele que, se encontrar o meu gene pecaminoso na minha cadeia de DNA, pode ter certeza, ele já foi uma produção da minha mente. Foi porque eu instalei um comportamento que ele evoluiu para se instalar daquele modo. Não foi ele que me fez assim, fui eu que o fiz ficar desse modo. Então, é também mito isso aqui. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Agora, você falou, eu estou falando porque que bom hoje as perguntas são poucas, que bom, está todo mundo ouvindo, é bom ouvir. O pessoal te ouve muito pouco e conversa muito. Você falou que nós humanos fornecemos para o diabo os elementos também para ele poder usá-los. Não foi isso? Como é essa parada? Eu achei tão interessante isso. O que eu tenho... ele usa contra o homem aquilo que o próprio homem fabrica. Tenho falado a minha vida inteira sobre isso. Tem dezenas de livros meus sobre isso. E eu até me sinto meio repetitivo falando sobre isso. O site está entupido também de coisas a esse respeito. Mas para simplificar, qual é a... porque eu realmente não tenho mais paciência para falar disso, eu já falei demais. Vai, eu procuro lá. Vai. Não, é importante. Mas o site está entupido, acredita em mim. E o livro Batalha Espiritual, e o Sem Barganhas com Deus, e o Enigma da Graça, e um monte de outros. Mas uma coisa, Caio, que você não ouve no caminho. Então, talvez eu acho que isso é uma coisa até inusitada para muita gente, tá ouvindo? Mas porque eles não estão me lendo. Eles ficam fazendo chat enquanto eu falo. Vai chegar uma hora que eu vou só mandar abrir o chat e eles conversam entre eles. Porque eu não tenho vocação para perder tempo. Né? Então, aí me desanima. Toda vez que eu fico sabendo que eles estão ali de quais, me dá vontade de dizer, olha, fiquem aí com eles que eu estou indo trabalhar, que tem muita carta desesperada ali de gente, porque eu realmente não tenho tempo para menino, brincalhão. Mas o diabo, como serpente no Gênesis, se diz que ele passou a comer o pó da terra. Ele se alimenta do pó da terra. O pó da terra é uma manifestação do caminho dos humanos. O diabo ficou condicionado à produção humana.
Imagine um diabo não condicionado, não limitado à produção humana. A humanidade já tinha acabado há muito tempo. Um diabo que pudesse nos dar todas as ideias que ele desejasse e pudesse materializá-las para nós do jeito que ele quisesse, esse mundo já teria acabado há muito tempo. É que ele está limitado pelo pó do homem. O homem tem que elaborar, ele no máximo sugestiona. Ele aproveita uma criação e ele dá a ideia, ele parte do existente. Ele não parte do inexistente. No jardim tinha uma árvore, ele disse, olha a árvore. Olha, Deus disse. A árvore era bonita, olha, é bonita. Deus tinha falado, o que foi que Deus disse? Ele vem partindo do existente, ele está limitado ao existente. E depois do que aconteceu aos humanos, ele ficou mais limitado ainda, porque ele recebeu uma maldição em relação ao poder dele de agir frente aos humanos, que foi ter que comer o pó da terra, ter que esperar a produção humana alimentá-lo. Aí o que ele faz? De posse do que os humanos produziram, ele elabora, ele vira japonês. Ele pega o DVD americano, aí ele abre todinho, ele elabora, ele devolve 3 vezes mais interessante para o homem. Aí o homem pega aquilo, reelabora, pratica, aí ele pega essa prática elaborada pelos humanos, apanha, reelabora, devolve reelaborado, mas ele tem que trabalhar com o existente sempre, o tempo todo. Por exemplo... Engraçado é quando a maldade humana chega num ponto que o próprio diabo fala, pô, nessa eu nem tinha pensado. Essa aí foi mais do que eu imaginei. Por exemplo, lá no site está entupido disso realmente, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais fundamentais do site. Eu comecei a escrever a respeito delas no site em 2003, 2004, 2005, só deu isso, chave hermenêutica, todas essas coisas. Tem demais lá, não só em títulos, mas em corpo de texto. Isso é fundamental entender. Como, por exemplo, pegar o livro Batalha Espiritual lá no download, baixar e ler todinho, para entender isso melhor, e nos outros textos, porque isso é de fundamental importância. Até o que eu tenho falado aqui sobre OVNIs, por exemplo, eu só tenho falado em OVNIs baseado nisso. Inconsciente coletivo, baseado nisso. Se forem lá no site, no serviço de busca, escreverem OVNIs, vão encontrar também isso sobre o pó da terra, o diabo limitado, isso e aquilo, porque essa é a minha interpretação até de OVNIs. Então por isso é que eu me sinto às vezes chovendo numa olhada, você entendeu? Me dá assim um cansaço que eu digo, puxa vida, quantas bilhões de vezes mais isso vai ter que ser dito para alguma coisa ser compreendida, porque tá tão fácil que até outro dia a Adriana me falou, meu amor, eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ter que não escrever mais em sites, não fazer mais VTV, não fazer mais nada disso. Deixar com o que tiver e deixar a moçada se virar. Nesse dia eles vão aprender a dar valor a tudo que está acontecendo. Porque às vezes o cansaço é enorme. Quando você vê, eu sento ali, olha, eu tô que eu não consigo estender esse braço de dor de computador, esse negócio, é para todo lado, você vai se matando de fazer. Ouve a minha voz nesses programinhas antigos da VTV e ouve o que aconteceu com ela. Eu só já não estou sem voz, porque graças a Deus eu sou educado no falar. O contrário, eu já tinha perdido. Mas o cara cansa. Cansa de escrever, cansa de falar, cansa de repetir a mesma coisa. Cansa. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho um grande desperdício. Eu sei que eu tenho muito para dar. Muito. Se eu dissesse que eu não sabia, eu seria um mentiroso hipócrita. Eles também sabem, é por isso que ficam aos milhares aí. Então, mesmo que só eu soubesse, eles não me deixariam saber disso sozinho, porque eles confirmam o que eu sei, validando isso aos milhares, fazendo pergunta aos milhares o dia inteiro, a vida inteira.
Ora, se eu tenho que dar e eles acham que eu tenho que dar, então, pelo amor de Deus, vamos parar de brincar e vamos aproveitar. Vamos prestar atenção, vamos internalizar, vamos ler e repetir. Mas é muita pressa. O indivíduo lê o português, fica achando que porque ele entendeu palavra por palavra, ele entendeu o que eu disse. Às vezes não entendeu nada. Como eu disse ontem, às vezes uma frase minha quer dizer o que um parágrafo diria. Presta atenção na frase. Presta atenção no parágrafo, porque ele vale mais que um capítulo. Eu tento resumir tudo. Cada palavra tem um sentido. Ela é o que ela quer dizer. Mas aí as pessoas não aproveitam. Então eu estou dizendo isso, não é uma queixa, é um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que por favor aproveitem. Pois estou cansado de vos sofrer. Não chega a dizer isso, mas é triste, porque é um dos assuntos mais repetidos no site. De 2 anos para cá eu nem tenho repetido tanto, porque ele é tão recorrente que eu já não aguento mais. Caio, sou médium espírita, mas creio em Jesus. Estaria eu sendo parte da tal diabolização do ser? Não sei. Porque você está falando da diabolização do ser. E médiuns espíritas não tem necessariamente nada a ver com a diabolização do ser. Tem a ver com a diabolização do ser quem mente. Se você for um mentiroso, você está participando da diabolização do ser. Se você é um indivíduo mal intencionado, que de fato, não estou dizendo, meu amado amigo e querido no Senhor Jesus, que eu concorde com a mediunidade. Não concordo com ela. Mas eu conheço uma quantidade enorme de médiuns que são gente mais boa de Deus do que milhares de crentes que passam o dia pregando contra os médiuns e não conhecem nada do amor de Deus e são mentirosos e hipócritas. Então, você está dizendo eu sou médium espírita, você poderia estar me dizendo eu sou samaritano. É a mesma coisa. Samaritanos também tinham uma teologia meio mediúnica. Havia grupos de samaritanos que criam na reencarnação, diferentemente do que era ensinado em Israel, do que era ensinado na lei de Moisés e do que é ensinado no Evangelho. Mas Jesus não quis nem saber. E a única questão dele é quem foi que se agachou, quem foi que se ajoelhou, quem foi que tirou o vinho e o fez de vinagre lavando as feridas do homem. Quem foi que então jogou óleo e untou-lhe as feridas. Quem foi que o colocou no seu próprio animal? Quem o levou para a estalagem? Quem pagou por ele? Quem disse, se ficar devendo alguma coisa eu volto e pago mais? Foi o samaritano. Quem é o herói do amor de Deus nessa história? É o samaritano. Isso não tem nada a ver com os dogmas religiosos, tem a ver com a prática da vida. Então, meu querido, eu gostaria muito que um dia você me escrevesse para a gente conversar sobre mediunidade, eu com todo amor em Jesus mostrar a você que você não precisa da mediunidade, que a mediunidade é absolutamente mais do que desrecomendada na palavra de Deus, de que a vida no Espírito Santo não é mediunidade, que a mediunidade frequentemente abre portas estranhas em algumas áreas e dimensões da vida da gente, sem falar que existe uma quantidade enorme de coisas que as pessoas chamam de mediunidade e que não passa de paranormalidade. De modo que um dia eu gostaria de conversar com você, porque você não precisa nem de meio engano desse. Mas eu jamais diria que por causa disso você está se endiabrando. Você que pode responder. Seu coração estiver cheio de ódio, de rancor, de injustiça, de desamor, de amargura, de maquinação, você está se endiabrando. Você pode ser o Papa e está se endiabrando. Pode ser o apóstolo Pedro está se endiabrando. E pode ser também um indivíduo que crê no Senhor Jesus e é médium por razões que eu ainda não sei quais sejam, e ser samaritano de um amor ao qual Jesus louve,
Porque no fim o único dogma que prevalece diante de Deus é amor. No fim Jesus não quer saber, escuta, você foi espírita, não foi espírita, creu na mediunidade, não creu, lutou contra os médiuns ou em favor disso, não. A pergunta é, escuta, você me viu com fome? Me viu com sede? É a última pergunta, é a pergunta ômega da vida. Me viu nu? Me viu enfermo? Me viu desabrigado? Me viu preso injustiçadamente? Me visitou? Me acolheu? Me deu água? Me vestiu? Me ofereceu uma puxadinha, uma cama? Foi misericordioso para comigo? Se a resposta for, quando, Senhor? É a pergunta de ambos os grupos, da direita e da esquerda, lá em Mateus 25, ovelhas e cabritos. Todo mundo diz, quando te vimos assim? Uns, porque fizeram tudo com tanto amor, fizeram só pelo próximo, não fizeram nem por causa de Deus, não fizeram para ganhar nada, não fizeram por causa de nenhum galardão, fizeram só porque era um humano que estava com sede, era um humano que estava nu, era um humano desabrigado, era um humano injustiçado, era um humano deshospedado, era um humano mal amado. Por isso eles fizeram. Aí Jesus lhes dirá, olha, vocês fizeram tão bem, porque fizeram sem nem pensar em Deus e nem em mim. Fizeram só pensando no humano. Por isso vocês fizeram a mim. Entrem benditos do meu Pai. E os outros vão dizer, mas quando que nós te vimos assim? Se nós tivéssemos te visto assim, jamais te deixaríamos com sede. Nem com nada. Jesus disse, olha, sempre que vocês deixaram de fazer qualquer um desses pequeninos aí, era a mim, vocês estavam sendo anti-vida, anti-Cristo, anti-Deus, anti-evangelho, passaram, viram e fecharam o coração. Em outras palavras, em Mateus 25, Jesus está repetindo Lucas 10, dizendo que o herói ômega da história humana não se apresenta com um catecismo certinho necessariamente. Ele se apresenta com o único dogma de Deus, que é amor prático, que estende a mão e pega, que não ama de palavras, mas de fato e de verdade. Esse é o dogma, essa é a profissão de fé. E aí o meu amigo tem apenas que me dizer como é o coração dele. Porque eu não estou discutindo aqui com ele para onde ele vai. Ele é do Senhor Jesus, ele diz que crê no Senhor Jesus. Isso é maior do que todas as coisas. Eu só gostaria que ele não seguisse nem total, nem parcialmente, nem temporariamente enganado com nada. Por isso, se ele desejar uma hora me escrever, eu até darei meu número particular a ele para a gente bater um papo e conversar. Eu vou ficar por aqui porque as minhas respostas são longas demais. Não, eu agora vou tentar responder tudo em 2 minutos. Vai chegar uma hora que eu vou responder em 30 segundos, vai chegar uma hora que eu vou dizer, está escrito no site, procurem. Aí vai ficar o papo caro. Não vai ser mais de graça. Brincadeira. Não parou não, né? Não, claro. Continua o programa, 4h20. Então faltam mais 10 minutos. Tem uma informação aqui, mas tem uma pergunta que, daquilo que você estava falando, ficou muito legal. Quase como uma interjeição, viu? Aí falou assim, mas e aí? Ser gente boa é tudo? Eu não sei. Se ser gente boa é tudo, eu só sei o seguinte, Jesus disse, a árvore boa dá fruto bom. E eu quero que ele me interprete o seguinte, evangélico tem medo de gente boa. Evangélico tem pavor de gente boa. Pavor, evangélico tem pânico de gente boa, sabe por quê? Porque evangélico quer ser um cara mais ou menos, meio até malzinho, mas que está justificado pela fé, porque ele tem um plus que o ignorante não tem. Ele diz que sabe de Jesus.
Então ele acha que saber de Jesus dá 50% de crédito a ele, para ele gastar esses 50% com pequenas sacanagens. Como ser descendente de Abraão. É, pequenas sacanagens. Aí o católico, gente boa, pode ser gente boa como for, mas gosta da Virgem Maria. O espírita, gente boa, pode ser gente boa como for, mas tem a mediunidade. Ele não é nem essas coisas. Mas como ele sabe de Jesus, dá direito a ele a 50% de sacanagem na vida. Então é para ele que eu estou perguntando. Não para a pessoa que fez a pergunta, para esse espírito com essa questão. Faça exegese desse texto ou chame o melhor teólogo do seu grupo para discutir comigo em qualquer lugar. Eu quero ver se ele suporta Romanos comigo. Vamos só ler o capítulo 2, do verso 6 em diante. O justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, 2 pontos, dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Não tem nada a ver com confessar, declarar, é obedecer ou não obedecer. É ser ou não ser. É só isso. O resto é papo furado. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem, de qualquer homem, de qualquer homem, de qualquer homem. Pelo amor de Deus, ouçam, de qualquer homem no grego significa de qualquer homem. Que faz o mal. Do judeu primeiro e também do grego. Como também glória e honra e paz virão sobre todo aquele, qualquer homem, todo aquele que pratica o bem. Seja ele. Ao judeu primeiro e também ao grego. E aí o capítulo 11, 2, verso 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Eu falei um programa inteiro sobre isso aqui, há 3 meses atrás, no Papo de Graça, para não ser repetitivo, para não ficar com respostas de, no mínimo, 29 minutos. Vá lá, baixe. Eu agora vou mandar todo mundo trabalhar. Eu fico tentando facilitar a vida deles. Todo mundo vai ter que correr atrás. Entra lá, vem ver TV, Papo de Graça, procura, que eu não vou nem dizer qual é o programa. Vá assistindo todos, porque eu gastei um programa inteiro falando sobre isso. Então, é só você interpretar e ver o que está dito aqui, meu amigo, com simplicidade. Se quiser brincar de semear espinhos para ver se colhe um híbrido de uma uva espinhosa, faça isso. Jesus diz que isso é zombar de Deus. Então, o povo anda querendo que a graça de Deus seja uma graxa, para o cara enfiar uma batola, uma bitola desse tamanho e querer que o camelo passe pela agulha, porque ele engraxou tudo com a graxa de Deus, entendeu? Mas o fato não é esse. Quem encontrou a graça fica sabendo na mesma hora que a única semeadura da graça é amor, misericórdia, bondade e verdade. Quem diz eu encontrei a graça de Deus e continua semeando espinhos, não encontrou graça nenhuma. Ninguém encontra a graça de Deus e continua um campo de espinhos. É contradição de termos. É uma impossibilidade total. E aí, meu querido Tony? Está havendo uma sugestão aqui muito boa, Fonseca, do Enielson, talvez, não sei, você sabe. Dessa sugestão ao Caio, desative o chat e faremos as perguntas por e-mail, que será mais fácil triagem nos livros dos chats. Nem eles estão aguentando os chats que entram no chat. É mesmo, né? Nem eles estão aguentando. Tá bom. Eu vou estudar isso aqui com o pessoal e como, de fato, o pessoal está acostumado a chat de relacionamentos, onde, de fato, eles vão ali para não saber nada, não ouvir nada, para perturbar tudo. É uma doença que me entristece profundamente.
porque é um veículo útil, né? Para botar uma pergunta, para participar. Me cansa demais, Caio, porque eu preciso prestar atenção. Eu quero prestar atenção no que você está falando. Não, eu não vou fazer isso não vou punir as pessoas legais que estão aí por causa dos que entram para fazer outra coisa. Eu vou pedir ao Elmo para desenvolver um mecanismo instantâneo em que o indivíduo chegue aí, começou a sair fora do espírito, você mesmo ou ele lá de casa só dá uma clicada e o indivíduo cai num delete, o chato cai na lixeira. E pronto. É fácil, é Baygon. Baygon, né? Mata chato assim. Mata chato. Rápido, Só que esse chato aí ao qual você aludiu é aquele que só nasce na pele escrotal. É aquele que só pega quem vive em bordel. Sistema de e de má qualidade. Com certeza, perturba demais. Tá bom. Gente querida, o nosso tempo terminou. Nós vamos estar de volta amanhã. 3 horas, né? Às 3 horas da tarde. Eu espero que todo mundo esteja aqui e os chatos que vierem serão amados. Nós só não permitiremos que eles fiquem mais prejudicando o bom entendimento de quem deseja saber as coisas e não se ocupar de tolice, né? Mas de uma maneira muito especial eu quero orar por alguém que esteja hoje querendo fazer um pedido de oração agora. Você tem exatos 30 segundos para escrever o seu pedido de oração. Como as pessoas escrevem simultaneamente, em 30 segundos dá para receber muito pedido de oração. Será que amanhã dá para continuar sobre esse assunto? A Lenal perguntou. Vamos ver. Tem muita coisa a conversar também, né? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta, algum pedido de oração? Do contrário, nós vamos encerrar juntos aqui. Orar por a minha vida pessoal, Eviston da Silva de Souza. Mais alguém? Eviston. Casamento, Elvisson da Silva Quadros. Vai casar? Eu não Ou sei. É casado? Eu já é casado. Casamento dele. Mais alguém? Rapidinho. Leandro, gente. pela minha vida. Luciano Martins. Ore por mim, pelo meu irmão Valber. Meu irmão. Minha filha de 8 meses que está sofrendo com alergias, Juliano Souza. Juliano Souza. Vou pregar em Altamira, no Pará. Orem por mim. Eu acho que é o pastor Marcos que está aqui com a gente. Minha namorada está passando por dificuldades, a Lenal está dizendo. Nosso irmão aqui. Valber fala, minha irmã está passando por momentos difíceis. Joseron, direção específica quanto ao tempo presente e futuro próximo. Eu estou um tanto inquieto. Sobre o casamento, é o casamento dele mesmo e comunhão com Deus. A Cíntia agora que fala. Oração pela minha irmã Jacilene e minha amiga Edilena. Caio, para que eu consiga viver em amor. Lindo esse pedido, viu? Amém, que bênção. Amém. Não é? Saúde do meu pai. Que vai subindo. O irmão que teve uma doença aparentemente degenerativa e ninguém sabe de onde está. O Vandeci pede. Oração pelo Samuel, sobrinho com 2 anos que está com epilepsia. Eunice, por mim mesma. Então vamos fazer o seguinte. Assim, isso aqui não tem nenhum misticismo, todo mundo me conhece, eu não sou dessas coisas. É só um gesto simples de fé. Nós vamos estender as mãos na direção dessa caixinha aqui, onde esses pedidos já entraram. Continuam entrando, não é porque a gente os saiba ou os conheça. Eles estão sendo feitos por quem, ao fazê-los, já os tem colocado diante de Deus como necessidade, como aflição, como angústia. E por isso, Pai,
Nós pedimos agora por cada um desses que estão teclando ainda, que estão expressando através de digitalização aquilo que está escrito como preocupação, aflição, interesse amoroso, solidário, ou angústia por si mesmo, ou em razão de alguém que se queira bem. Tu conheces todas as coisas mencionadas e as não mencionadas. Nós queremos pedir que tu estendas as tuas mãos, que os teus anjos estejam acampados e que tu tenhas misericórdia, Pai. Que tu visites cada pessoinha, onde cada uma delas está, conforme a necessidade, conforme a carência, a impotência, a fraqueza, o gemido, a dor. Estende a tua mão, levanta o que está deprimido, põe em pé aquele que desistiu de andar, ergue a cabeça do que está acachapado por culpas e medos, estende a tua mão de virtude, de graça e de cura, restaura saúdes, toca agora especificamente naqueles que especificamente pedem algo a ti. Eu quero pedir que tu faças isto e que haja muitos testemunhando a alegria da experiência do teu cuidado nas suas vidas. Que haja cura agora, graça agora, muita paz agora, muito entendimento, Amém, muita fé sendo renovada, Amém, muita disposição interior de andar segundo o Evangelho. Amém, Senhor. Eu peço que seja assim. Amém. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Gente boa de Deus, muita paz, muito obrigado, Pai querido. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Anderson, de coração. Para você que está em casa, Deus o abençoe. Até amanhã às 15 horas. Tchau, tchau. Bye, bye.